O- Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, essas mulheres maravilhosas, né, Oli? Que dedicam, tiram um pedacinho da sua semana para a gente conversar sobre coisas que são importantes no nosso universo feminino, né? E hoje nós vamos ter um encontro cheio de emoções. Eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive ontem, no domingo. E quero propor algumas atividades que vão fazer a gente refletir sobre o nosso foco na vida, foco de atenção, foco de emoção, onde é que a gente está colocando a nossa energia mental, emocional, né? E se é aí mesmo que a gente tem que colocar. Beleza, Wally? Vamos pro chão? Não. Vai pro chão lá, depois você vem. Então vamos lá. Vou começar a dividir com vocês a minha tela e a gente vai revisar um pouquinho, assim, bem pouquinho do que aconteceu na semana passada, quando nós começamos a falar sobre esse tema, o tema da alegria, né? Só esperar carregar aí para vocês. Por que o tema da alegria, né? Eu, como psicóloga clínica, eu vejo a fome que as pessoas têm de encontrar a felicidade, né? Então, eu quero ser feliz, todo mundo tem que ser feliz. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a história da dopamina, que é um hormônio, supostamente o hormônio do prazer, hormônio não, neurotransmissor, né? Supostamente do prazer, mas não é bem isso, né? Enfim, eu trouxe o tema da alegria como um sentimento mais apropriado para a gente buscar no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente fala sobre felicidade, nós estamos falando sobre aquela emoção assim, nossa, né? 100%, coisas que hoje a gente entende que não acontecem o tempo todo na nossa vida, né? Mas a alegria. Então, a alegria, a gente entendeu, né, o conceito da alegria, até trouxe a figurinha aqui do Divertidamente, né? Para a gente ver que o conceito da alegria é basicamente um sentimento de contentamento. E o que é contentamento, né? Contentamento é, é o dia a dia, é a constatação, né? Muitas vezes é a constatação, é percebermos que nós fazemos e vivemos muitas coisas que nos trazem esse contentamento. Não é aquela felicidade, né? Mas é o contentamento. Então, prestar atenção na nossa vida. Às vezes, uma xícara de chá pode trazer contentamento no aqui e agora. Às vezes, os nossos bichinhos de estimação, não às vezes, né, mas quase sempre, eles nos trazem um sentimento de contentamento, né, de alegria, de dizer assim, ai, que fofo, que querido, que bom que eu tenho um bichinho, né, que bom que eu cuido dele, que bom que ele cuida de mim, né. Outras coisas que a gente já falou anteriormente aqui, que também são essas pequenas alegrias, pequenos sentimentos de contentamento. Por exemplo, quando a gente está cansada e vai dormir numa cama gostosa, quentinha, uma coberta cheirosa, né? E a gente não valoriza isso, né? Porque tem todo dia, porque faz todo dia, porque está ali à nossa disposição, né? Uma comida gostosa que a gente gosta, ou simplesmente o fato de chegar em casa e tirar o sapato, certo? Pequenas situações que trazem o contentamento para a nossa vida. Falamos sobre o sorriso verdadeiro, né? O sorriso de Duchenne, que eu não vou explicar agora, isso foi tema do encontro passado. E aí eu apresentei para vocês alguns lugares, né, algumas formas onde a gente encontra aquele sorriso de Duchenne ou o sorriso verdadeiro, né, que é a expressão da alegria. E aí nós entramos então deixa eu só revisar isso aqui, né, aonde que eu estou propondo
e não sou eu especificamente que estou propondo isso, é a neurociência, né? E é a prática da psicologia. Então, aonde a gente encontra essa alegria, esse contentamento? Afirmações positivas, atividades, autocuidado, amizades, as fontes que nos trazem isso, muitas vezes são filmes, são livros, são fontes de fontes mesmo, né? Como se fosse assim, onde é que a gente faz o download do nosso bom humor, né? Foco de atenção, porque a gente entende que tudo aquilo que o nosso cérebro presta mais atenção vai ganhar mais importância na nossa vida, vai crescer, vai aumentar, vai se tornar mais importante. E as práticas de gratidão. Então, muito bem. Agora sim, na semana passada eu trouxe uma ideia de afirmações positivas, né, que seria a oração da autoestima: sou alegre, perfeita e forte, tenho fé e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, acredito no poder da minha mente, enfim, por aí vai. Ou algumas questões que a gente trabalhou no mês de agosto com relação ao livro 21 dias para mudar a sua vida, para curar a sua vida, onde a gente diz, eu crio a minha realidade primeiro aqui na minha mente, e tudo que eu quero chega até mim. Tudo que eu preciso saber me é revelado, e outras falas mais. A gente tem que encontrar essas frases, né, essas afirmações, muitas vezes, quando nós estamos... Só um pouquinho, deixa eu ver quem está chegando aqui. Permitir, muito bem. Como é que a gente faz para trazer essas afirmações para a nossa vida? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma afirmação positiva que que tem um sentido para mim, né? Não é só ficar repetindo alguma coisa, é alguma coisa que tem que fazer sentido para quem eu sou, para o meu momento de vida, para onde eu estou, né? Eu postei hoje no grupo ali a oração completa da autoestima, né? Para quem ainda não conhece, pode praticar, copiar e tudo mais. Tudo aquilo que a gente copia, escreve manualmente, impacta de uma forma muito mais poderosa no nosso sentimento, no nosso pensamento, na nossa memória, tá? E, bom, então vamos continuar aqui. Aí falei também sobre as atividades que a gente pode fazer buscando esse sorriso de Duchenne, essa alegria, esse sentimento de contentamento. Várias dessas atividades que a gente faz no dia a dia não são coisas assim impossíveis, pelo contrário, coisas bem pequenas, coisas que estão ao nosso alcance, porque a gente precisa praticar coisas que eu consigo trazer para a minha prática no momento em que eu acho importante, no momento que eu consigo, sem depender de outras pessoas. Então, dançar, cantar, pular corda, caminhar na natureza, cozinhar, ajudar alguém, são coisas que eu tenho condições de trazer para a minha vida sozinha. É claro que tem muitas outras coisas que trazem esse sentimento de contentamento, mas algumas delas eu não posso fazer sozinha, né? Por exemplo, receber um feedback positivo de alguém, receber um elogio, receber um abraço, eu preciso de outra pessoa, né? Então, vamos misturar um pouco de cada coisa, né? E muito daquilo que a gente sabe que faz bem para nós, que é a ideia, que a gente possa ter essas coisas, né? Ter as coisas que fazem bem, mais dessas coisas. Aí coloquei aqui o slide dos cachorrinhos, né? Dos pets, que é para a gente realmente fazer o sorriso de Duchenne, então é um sorriso que dá essa enrugadinha aqui nos olhos. E aí nós tivemos uma meta. Então, qual era a meta da semana? Eu postei lá no grupo as metas que vocês colocaram, né? Então, vou começar aqui perguntando como é que foi isso? Vocês conseguiram fazer as metas que vocês se propuseram ali? Eu lembro que tinha tomar um café,
tinha, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Frequentar o grupo de crochê, focar no contentamento foi o que eu propus, né? Então, vamos procurar fazer algumas coisas que podem ser feitas, né? Para receber esse contentamento. Sair tomar café, ver coisas diferentes, cuidar do pet, da flor, salão para se cuidar. Como é que foi essa semana? O que vocês fizeram para trazer contentamento? Olha, eu fui no crochê. Opa! Fui no crochê, me diverti muito, até tinha aniversário ali, saiu muita brincadeira. E naquilo aqui não tem nada de sério. A maior parte é contação e brincadeira, e o crochêzinho, o café da tarde, cada uma leva alguma coisa e a gente partilha tudo junto. Foi muito legal. Ótimo, parabéns, isso mesmo. Dá para continuar fazendo isso? Tá. Amanhã Joia. é outro dia de crochê, né? Estou querendo levar a Sandra, mas ela já está querendo tirar o corpo fora. É que eu tenho médico de manhã, e daí tem reunião, daí de tarde eu tenho que fazer as coisas da empresa. Eu vou me organizar para estar com vocês lá em novembro, porque outubro eu não vou conseguir, mas novembro prometo que assim que estivermos nos aproximando, eu vou fechar minha agenda numa terça-feira à tarde para ir participar lá com vocês e dividir um pouquinho, né, de coisas que trazem contentamento, tá bom? Tá bom. Mais alguém, Sandra, quer falar? Eu levei viu de passeada e tem uma amiga minha que tem um café aqui para baixo, ela mora aqui no prédio, daí eu ajudo ela com as publicações da rede dela, né? Uhum. Faço publicidades para ela. E daí foi lá, a gente conversou bastante, nossa, botamos bastante papo sobre a vida, sobre as coisas, sobre as doenças em comum, né? Experiências, né? E foi legal, assim, foi bem esclarecedor, né? A gente se sente mais, não tão só dentro do universo, daquele universo. Bom, muito bom, muito bom. Fica a dica aí para quem está participando hoje, né, de fazer um propósito na vida, aonde que eu posso começar a encontrar um pouco mais de contentamento. Vamos trocar a palavra alegria por buscar mais sentir, perceber, né, validar o nosso sentimento de contentamento, tá? Diga, Terezinha. Oi, boa noite. Entrei um pouquinho atrasadinha, mas entrei. Senhor, Joia. finalmente consegui. Que bom. Então, eu fiz o que o final de semana? Fiquei em casa, não saí para nada, nem sábado, nem domingo. Olha só, fiquei 2 dias em casa. Para mim, isso aí é inédito. Eu ia sair com a minha irmã, mas não deu certo. Enfim, a gente ia se encontrar, mas não deu. Daí ela foi para ver o filho dela em Araucária. Eu falei, então vai, eu vou ficar por aqui mesmo. E daí tá, fiquei. Eu e meu marido vimos, como é que fala, sabe o YouTube? Tem muita coisa linda, assistimos, viajamos por vários países pelo YouTube. Como é lindo, né? Isso me deixou eu e ele muito feliz. Muito legal, muito bom. Vamos continuar buscando essas coisas aí. Então, para hoje, vamos dar continuidade aqui. Para hoje, nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre os próximos temas aqui: autocuidado e as amizades, certo? Então, olha só, o que eu trouxe aqui na questão do autocuidado? E eu coloquei um lembrete ali para vocês me dizerem se eu estou chovendo no molhado quando eu trago essas coisas de novo. Mas eu sei que tem gente que não participou de todos os nossos encontros, então as coisas que a gente já falou várias vezes podem, em algum momento, parecer repetitivas, mas elas vêm dentro de um contexto, de um olhar, assim, um pouco modificado, certo? Então,
o que que é o autocuidado e por que que ele vai trazer o sentimento de contentamento para a gente? Então, vamos entender aqui. Autocuidado se trata de fazer aquilo que nos faz bem. Que coisas são essas? A gente já conversou sobre vários aspectos, que existem 4 coisas que nós precisamos praticar na nossa vida de forma rotineira. Tem que estar no dia a dia. Então, o sono de qualidade, a alimentação saudável, o exercício físico e a qualidade de pensamento, certo? Como é que cada uma dessas coisas está acontecendo na nossa vida? Ah, tem dias que eu não faço porque acontece alguma coisa que eu não estava prevendo. Ok, tá tudo certo. A nossa conversa, ela é sempre que a gente precisa manter isso nos 80%, não precisa ser 100%. Nem vai ser, né? Perfeito não tem. Muitas vezes a gente se programa para fazer aquilo que deve fazer e por uma questão ou outra, o dia não sai como a gente previu, né? Então, às vezes, né, muitas vezes é difícil de manter essa rotina saudável, esse autocuidado, né, como ele deveria ser. Por quê? Porque a gente se desregula emocionalmente. O que é essa desregulação emocional? É uma tristeza, é uma frustração, é uma dificuldade, é alguém que falou uma coisa que a gente não gostou, é uma contrariedade que a gente tem na vida, né? E às vezes fica só por conta daquela falta de qualidade, ou uma qualidade ruim de pensamento, né? Tem gente que vai buscar coisas para se incomodar, para ficar irritada, ou é o período do mês, né, a TPM, que faz com que a gente preste mais atenção nas coisas ruins, ao invés de prestar atenção nas coisas boas. Tem muitos fatores que nos levam a ter uma qualidade ruim de pensamento e desregular as nossas emoções. Que coisas são essas? Tudo isso que a gente está falando, e muito do que nos desregula emocionalmente são as expectativas que a gente tem de encontrar bem-estar e felicidade, certo? Que expectativas são essas, né? A gente acha que hoje eu tô meio assim, tô meio chateada, tô meio irritada, tô meio nervosa, não dormi bem e tal, barará, então hoje eu vou, sei lá, ficar nas redes sociais aqui, me perder nas redes sociais, que é uma coisa muito fácil de acontecer, né? Não tenho nada para fazer, vou ficar aqui mexendo no celular, vou ver o que as pessoas estão fazendo, estão falando, quais são as novidades, né? Ou, hoje o dia foi difícil, tá frio, acho que eu vou comer um negócio aqui. E quando a gente menos espera, você comeu a caixa inteira de chocolate. Então, essas coisas que a gente chama de anestesias, né? Elas liberam, sim, uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor, que na realidade não é o neurotransmissor da felicidade, certo? Ele é um neurotransmissor da expectativa de prazer. Como assim? Então, veja só, quando a gente está, sei lá, jogando, ou está assistindo, ou está vendo, né, as nossas redes sociais, vendo videozinhos e tudo mais, não é que aquilo ali nos dá prazer, é que é como se fosse uma fisgada. Imagina, vou comparar aqui com uma pescaria, tá? Talvez vocês nunca tenham ido pescar, mas qual é a ideia da pescaria? Eu jogo a linha com um anzol e com uma isca. E o peixe vai lá e se engata. Mas entre o peixe engatar e eu tirar esse peixe da água, tem uma distância. Muitas vezes a gente está pescando e você sente o anzol afundar, né? E quando você puxa, não vem nada. O peixe foi lá, pegou a isca e fugiu, né?
Mas a gente fica naquela, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Esse é o mecanismo da dopamina, né? Quando a gente engata numa rede social, quando a gente engata numa comida gostosa, lá numa caixa de bombom que você começa a comer, você tá ali, não, agora, né? Agora vai ser muito bom, agora eu vou sentir, né, esse prazer, eu vou sentir uma coisa legal. As meninas mais jovens, né, quando estão namorando, também entram nessa questão. Agora ele vai dizer uma coisa que eu quero ouvir, agora ele vai se comportar do jeito como eu quero, agora eu vou ser feliz nesse relacionamento. Quando, na realidade, nada dessas coisas do mundo vai ser suficiente, ou vai ser boa, ou vai ser importante o suficiente para me deixar bem. Para sempre? Não vai, né? Assim como também essa expectativa que a gente tem de que algo, né, dessas fisgadas, né, um joguinho que eu estou jogando, né, videogame, assistindo uma série, fisga o nosso cérebro na expectativa de que agora eu vou ficar ótima. Eu queria que vocês me contassem aqui, se em algum momento da vida de vocês, eu posso falar por mim, né? Porque tudo aquilo que eu trago, assim, são experiências, são coisas que eu estudei, né, na neurociência, mas que eu percebo a prática na minha vida, ou eu faço, ou eu presto atenção para saber que efeito tem. Então, por exemplo, se eu comer uma caixa de chocolate, isso não vai me trazer felicidade. Pelo contrário, né? Se eu como uma caixa de chocolate, pode ser uma caixa de bis. Eu vou comer aquela caixa de bis, e quando eu termino, eu digo assim, putz, que caca, não devia comer isso. O que vai acontecer? Eu vou estragar com o meu equilíbrio, o meu metabolismo, né? O meu intestino vai ficar maus, entra em neuroinflamação, libera hormônio do estresse, né? Por quê? Porque eu fiz uma coisa achando que aquilo ia me deixar bem, mas eu já sabia que aquilo não ia me deixar bem. Série. Aí você tira um dia para assistir 5 episódios da sua série. Você vai se sentir bem quando termina? Não. Você começa a ver videozinho bonitinho e daí quando você viu, já se passaram 2 horas. Você acha, quando você pega o celular, você acha que aquilo vai te trazer felicidade? Tudo bem, você pode até achar. Mas depois que você ficou 2 horas, 3 horas, eu tenho pacientes que ficam a tarde inteira assistindo o videozinho. Você acha que essas pessoas estão bem ou estão mais felizes depois de fazer isso? Na experiência de vocês, quando vocês sucumbiram a essas coisas que não era para fazer e vocês fizeram, quando acabou aquele comportamento, vocês se sentiram mais felizes? Sim ou não? Coloca um joinha ou um negativo aí. Qual a experiência que vocês tiveram com esses comportamentos de anestesia? Se sentiram bem ou se sentiram mal? Mal, né? Pois é. Não. Então, eu vou explicar um negócio aqui para vocês. Eu ontem, eu escrevi em letras garrafais aqui, agora presta atenção, né? Eu ontem fui num retiro da igreja ali no Perpétuo Socorro, não foi no Perpétuo Socorro, foi no Centro Redentorista, foi a tarde toda, das 2 às 6. Sabe quando você pensa assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, não sei o que está me chamando, o que está acontecendo, né? Vocês já devem ter passado por essa experiência. Eu já tinha passado por isso outras vezes, mas fazia muito tempo que eu não fazia um retiro, né? Era um retiro para mulheres, e eu prometo que da próxima vez eu vou postar aqui as informações para que vocês possam participar também.
Quando eu cheguei lá, claro, teve música, eu já estava assim meio mexida, né? Sabe quando você diz assim, não, eu tenho que ir, e aí tá frio, e tava previsão de chuva, e, né, já estava com uma dor de cabeça, assim, tava falando, não, mas eu vou, hoje eu vou. E aí quando você chega no lugar, parece que as pessoas estão falando para você. Eu tive essa experiência. E foi a experiência que as pessoas disseram mesmo, né, que a gente ia ter lá. Já na chegada, teve um padre, o padre Parron, que é o reitor lá e tudo, né, e ele começou dizendo assim, às vezes a gente está vindo para cá e acontece alguma coisa, tinha jogo do Coxa, então o trânsito estava todo trancado, cheio de cone na rua, guarda e tudo, né, e a gente pensa, acho que nem vou, né, não vai nem ter lugar para estacionar, sei lá, dá uma desculpa para a gente mesmo. E quando você vai, você começa a escutar coisas que você diz, meu Deus, eu entendi o que é que eu estou fazendo aqui, né? O tema desse encontro foi o episódio, né, a história da Bíblia, está em João 4, sobre a samaritana, né? Então, Jesus diz, pede a ela que lhe dê a água do poço, né? Até recomendo que vocês assistam esse episódio, é o episódio 8 da primeira temporada, tá? Tá no YouTube, tá nos streamings aí, né? Tem no Prime, tem na Netflix, enfim. E o episódio é esse acontecimento, né? Que Jesus chega na Samaria e encontra lá no Poço de Jacó, ele encontra essa mulher, ele, na realidade, ele foi propositadamente, né, para encontrar esta mulher, e ele conversa com ela, e ele pede para ela lhe dar água, né, e ela, receosa ali, tudo, diz, mas quem é você, e tal, não sei o quê, e Jesus conta para ela, diz, né, o que ele sabe sobre a vida dela, né, o que ela já fez na vida, né, que ela errou e tudo mais, e que essa água do poço que as pessoas bebem, elas bebem, a gente bebe essas águas da vida, né, mas essa água não sustenta, não mata a sede. Que a nossa sede de plenitude, de viver, de encontrar o amor verdadeiro, de encontrar aquilo que realmente sustenta, é a água da vida, a água viva, né? A água que só o Cristo pode nos entregar, pode nos dar. E esse foi o tema, né, do encontro que eu participei, do retiro de mulheres, onde o padre, a irmã que apresentou também, os cantos, né, nos levaram a esta reflexão, a reflexão de que a gente está buscando esse sentimento de contentamento, a gente está esperando a felicidade nessas coisas do mundo que não vão sustentar para sempre. O que eu estou falando aqui da dopamina, você come o bombom, você quer outro, e você quer outro, e você quer outro, porque aquilo não sustenta. E a gente assiste, ou a gente mexe nas redes sociais, ou a gente joga, e isso desperta esse mecanismo da dopamina, achando que agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. E a gente faz isso uma vez, duas, todo dia, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, achando que isso vai trazer a minha plenitude. E não vai. Não vai trazer o sentimento de contentamento, porque essas coisas não têm o que é preciso ter para satisfazer a nossa vida, né? São coisas muito superficiais, são coisas muito insignificantes, mas a gente também pode entender que esse sentimento de contentamento, ele não vem quando a gente está esperando que um relacionamento nos complete. Seja com o namorado, seja com o marido, seja com os filhos, seja com os pais, seja com as amizades. Só isso não vai trazer o contentamento.
né? Mas tem algumas coisas que trazem, que nos levam ao caminho desse contentamento, que são as coisas que a gente sabe que precisa fazer para ficar bem. Então, vamos parar e prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo, achando que vão trazer contentamento, mas não trazem, porque elas não foram feitas para isso. Em outras oportunidades, a gente já falou, eu já fiz vídeos falando da diferença entre desejo, necessidade e vontade. A vontade que eu tenho de tomar um café, ela vem e passa. Mesmo se eu tomar ou mesmo se eu não tomar o café. A vontade que eu tenho de comer um doce, ela vem e passa. A vontade que eu tenho de comprar uma roupa nova, ela vem e passa. A vontade que eu tenho de assistir alguma coisa na TV, ela também vem e passa. E se a gente não atender essa vontade, não vai acontecer nada. Nada. Você não vai ficar mais infeliz, você não vai ficar desesperada, você não vai ficar triste. Nada. Não acontece nada. Porque ela é só uma vontade. E a gente tem que colocar a vontade no lugar dela. Eu quero tomar um café? Ok. Toma o café, um cafezinho, prestando atenção e entendendo que um cafezinho é só um cafezinho. Ele não vai resolver o meu estado emocional, não vai resolver a minha tristeza, não vai resolver o meu vazio existencial, porque ele é só um cafezinho. O doce, a compra, a série, tá tudo nessa categoria. E a gente pode fazer essas coisas, entendendo que eles são só isso. Um episódio da série, um pedaço de doce, um cafezinho, um vídeo que eu assisti. Se eu fizer isso com atenção plena, eu vou sorrir. Então, esta situação já cumpriu a sua função, me fez sorrir naquele momento. Se eu quero um estado emocional mais constante, mais concreto, eu preciso buscar isso aqui que eu listei para vocês. A gente só encontra essa água viva quando a gente cumpre a nossa missão, o nosso propósito de vida. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão, não sei qual é o meu propósito. A nossa missão é fazer com amor aquilo que a gente faz todos os dias. Por quê? Porque essa missão que nós temos, ela tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer, né? Então, da onde vem o meu dom? Da onde vem o dom que a gente tem de fazer algumas coisas bem feitas? Esse dom nos é concedido, esta graça nos é concedida para que a gente coloque no mundo, para que a gente divida com as pessoas, com amor, com propósito, né? Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado, né? Então, onde é que a gente vai encontrar esse contentamento de verdade? É na nossa missão, de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, porque isso traz o bem-estar que a gente precisa e a condição emocional de nos sentirmos plenas. A plenitude vem da missão cumprida, do propósito que eu trago para a minha vida. E as coisas que me incomodam? A psicoterapia é uma forma de ajudar, né, de entender por que eu estou colocando atenção nestas coisas. É nisso que eu tenho que prestar atenção?
eu estou achando que eu vou resolver coisas prestando atenção aqui, quando na realidade eu tenho que prestar atenção aqui. Eu estou fazendo sempre as mesmas coisas, tendo sempre os mesmos resultados, achando que eu vou ter resultado diferente. Uma das formas de buscar esse equilíbrio é na meditação. E a meditação, ela pode ser... A meditação, na realidade, é a contemplação. Contemplação é o quê? Uma das formas de contemplação é a meditação. Outra forma de contemplação é a oração. E outra forma de contemplação é a atenção plena. Então, a gente fecha esse ciclo, né? Onde é que eu encontro o senso de contentamento, o sentimento de contentamento? Quando eu presto atenção naquilo. Se eu estou satisfazendo uma vontadinha, essa vontadinha, né, que eu estou satisfazendo com atenção plena, prestando atenção, curtindo aquele momento pelo que ele é, e não achando que isso vai ser mais do que é na realidade. Ah, eu recebi um elogio. Olha, que gostoso, que legal, que bacana. É um elogio, e é bom, né? Mas quando a pessoa não me elogia, como é que eu fico? Por quê? Porque o elogio, né? Você é importante para mim, né? Você me faz falta, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Não é bom a gente sentir isso, se sentir acolhida? Agora, como eu falei lá no comecinho, aquilo que eu não posso providenciar, proporcionar para mim mesma sozinha, eu dependo do outro. E se o outro não me der, eu vou afundar, eu vou me sentir mal. Então, isso não é plenitude. Aonde mais que a gente vai encontrar o nosso bem-estar? Na natureza, uma caminhadinha na natureza, isso faz muito bem para todo o nosso cérebro, para todo o nosso sistema nervoso, né? E isso vai fazer com que a gente, inclusive, comece a comer melhor. E os outros aspectos ali que a gente já sabe, já conversou tantas vezes, né? O sono, a alimentação, atividade física, qualidade de pensamento, né? Tá claro isso? Vocês estão entendendo? Que tá tudo ligado, né? Que o meu sentimento de alegria, ele vem quando eu faço aquilo que eu preciso fazer, mas que as coisas que eu sei que eu preciso fazer, elas precisam ter a medida, o peso que elas realmente carregam, né? Se eu quero uma coisa maior, eu tenho que buscar algo maior, que me complete, que me sustente de uma forma melhor. Se eu faço uma coisa pequena, o resultado e esse contentamento que ela vai me trazer é pequeno, é imediato e é rápido. E é isso que muitas coisas que a gente traz na nossa vida tem o efeito de fazer, né? E tá tudo certo. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Nós vamos pôr mãos à obra e eu vou sugerir para vocês isso aqui, ó. Que a gente faça esse desenho. Você vai fazer 2 árvores. Podem abrir o microfone aí para eu explicar, vão me dizendo se vocês estão entendendo. Nós vamos desenhar 2 árvores. Eu vou mostrar o meu desenhinho aqui, ó. Meu desenho foi assim, ó. Peguei o papelzinho e daí eu desenhei 2 árvores, tá? Não precisa enfeitar muito a árvore, é só um desenho básico, assim. São 2 arvorezinhas. Desenha aí que cada uma vai ter um efeito, né? Então, você vai desenhar a árvore, então tem aqui a copa da árvore, né, a parte das folhas, tem o tronco e tem a raiz, beleza? Não precisa caprichar muito não, só faz o desenho rústico. Na primeira árvore, a gente vai colocar assim, escreve na copa, na parte das folhas aqui, você vai escrever aquilo que são as suas qualidades. Ou só escreve qualidades, depois vocês pensam com cuidado nas suas qualidades. Entenderam? Ó, a árvore e na copa, na parte das folhas aqui, a gente vai escrever as nossas qualidades. Ah, eu sou caprichosa, eu sei falar bem, eu gosto das pessoas, eu tenho paciência, eu sou calma,
eu procuro ter disciplina, eu sou alegre. Escreve aí. E na raiz, a gente vai escrever o que é a nossa Rápido. essência. O que é a essência da sua vida? Eu posso desenhar. Pensa, e você vai escrever a sua essência na raiz dessa. Então, a ideia é que a raiz. Sumiu a imagem. Oi? Sumiu a imagem. Então, a essência da nossa vida vai ser a raiz dessa primeira árvore. E a essência, que é a raiz da nossa árvore, vai nos levar a ter as qualidades que a gente tem. Certo? Essa é a ideia dessa primeira árvore. Quem não achou muito bem as palavras ainda, então escreve ali na copa da primeira árvore, qualidades. E na raiz dessa primeira árvore, você escreve essência. E depois vocês vão encontrar qual é a essência da sua vida. Para algumas pessoas, a essência da vida pode ser o trabalho. Né? Sem trabalho, não vive. Para algumas pessoas, a essência da vida vai ser um sentimento maravilhoso. Né? O que é que guia a nossa vida? E as suas qualidades. O que é que você vê em você? É para rasgar mesmo, rasgar cedo aí, tá? Vai escrevendo qualidades que você tem. Aí você vai fazer a segunda árvore, e a segunda árvore é outra história. Na segunda árvore, a copa, as folhas, vão ser as nossas fraquezas. Tá? Fraquezas. Puxa vida, eu não tenho paciência, eu não tenho. Então, eu sou impaciente, eu sou preguiçosa, eu sou triste, não tenho força de vontade, enfim, qualquer coisa. Fraqueza. E a raiz da segunda árvore é aquilo que nos domina. Domina no sentido de paralisia mesmo, sabe? Então, a primeira árvore, a copa são as qualidades e a raiz é a nossa essência. A nossa essência nos faz cultivar e viver as nossas qualidades. Na outra árvore, a copa são as minhas fraquezas. E a raiz é aquilo que me domina. Então, eu sou dominada por alguma coisa que me faz ser fraca. O que é que me domina? O que é que me faz ser fraca? Eu não quero dar muita ideia, que é para não induzir, né? Mas quando a gente fala sobre as nossas fraquezas, né? Então vamos pensar, quais são as nossas fraquezas? A gente tem preguiça, né? A gente deixa de fazer coisas que são importantes, a gente busca os prazeres imediatos, a gente depende, sei lá, das outras pessoas para nos sentirmos bem. Tem outras coisas também, né? Às vezes a gente, sei lá, tem inveja dos outros, falta com a verdade, ou manipula a verdade, né? Não, eu vou contar assim porque isso me favorece, né? E não vou contar como é, entende? Ou eu não consigo realizar as coisas que eu me proponho, né? São as fraquezas. E o que é que me domina que eu não consigo fazer isso, né? No fundo, cada uma vai encontrar a sua palavra, mas no fundo, o que nos domina é um pensamento de que ou eu não vou conseguir,
Ou eu tenho que buscar aquelas coisas que a gente falava ali, né? Buscar os prazeres da vida, o imediatismo domina, a preguiça domina, a falta de vontade domina. Cada uma vai escrever, né, para fazer essa reflexão. Aquilo que me domina vai me fazer fraca. Aquilo que me domina vai me trazer os defeitos e as fraquezas que eu tenho e que eu vivo hoje na minha vida. Então, qual é a árvore que a gente vai adubar? Qual é a árvore que a gente vai cuidar? Né? A árvore, digamos assim, das virtudes ali, que me traz as qualidades, porque eu tenho uma essência. Beleza? Vocês vão fazer isso aí, depois eu espero os comentários lá no grupo para a gente entender que efeito teve isso aqui. Tá bom? Como é que vocês estão aí? Terminaram? Fizeram as suas árvores? Estou preenchendo ainda. Tá preenchendo? Ótimo. Eu vou continuar aqui, porque senão não vai dar tempo da gente terminar o que eu planejei para hoje. Mas, assim, é um exercício de reflexão, né? Certo? A gente está refletindo sobre as nossas escolhas baseadas naquilo que me traz o bem-estar imediato, né? Lembrando que esse senso de contentamento, então a gente está entendendo que a alegria é um senso de contentamento e quando ela é maior, ela é um júbilo, né? Onde é que eu estou buscando isso? Para um senso de contentamento pequeno, coisas pequenas, desde que eu coloque os pesos e as medidas, né? Ah, como eu falei, tomar um cafezinho, tomar um chá, ai, que gostoso, né? Ó, sorriso de Duchenne. Me deixou alegre, me trouxe um senso de contentamento, mas logo vai passar. Então, o verdadeiro contentamento, sentimento de contentamento, ele vai estar baseado nisso aqui, na minha essência. O que é que eu estou buscando? Será que eu entendo que coisas pequenas vão me trazer um contentamento pequeno e rápido? E coisas muito grandes vão me trazer um contentamento mais pleno? Vão me trazer uma paz de espírito? Que a água da vida, a água viva, né, que Jesus nos ofereceu e nos oferece todos os dias, é a gente entender que nós somos escolhidas. Nós fomos escolhidas para estar aqui hoje. Nós fomos escolhidas para cumprir a missão que nós temos hoje. A missão de fazer com amor aquilo que a gente já faz. A missão de espalhar esse amor através da gentileza, através de entender que muitas vezes o que o outro me dá não é meu. Ah, o outro me fez uma grosseria. E a gente fica mal por causa disso, né? Vamos entender que isso não é nosso, isso é do outro. E o outro precisa se regular. O outro não me dá aquilo que eu preciso. Como assim ele não me dá? Ele não tem para me dar aquilo que eu preciso. Certo? A convivência no dia a dia faz isso com a gente, né? A gente convive com as pessoas e as pessoas não são exatamente aquilo que a gente quer que elas sejam. E isso dói, né? Então a gente precisa entender que a água viva tem uma fonte de água viva esperando por nós. Uma fonte de água viva que jorra inesgotavelmente. É só a gente abrir o coração e pedir. É só a gente abrir o coração e aceitar que isso é muito maior do que os nossos vícios e que isso é pleno. E a gente precisa lembrar disso, né? Porque a gente esquece. E aí a gente fica esperando a plenitude onde ela não existe. Me dá um joinha se vocês estão me acompanhando.
Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, que tem... Joia. Tem mais uma parte aqui que eu quero dividir com vocês, que é sobre as amizades, né? Então, a gente está falando amizade, relacionamentos, né? Quem são as pessoas que participam da nossa vida? Que moram conosco, que trabalham, que estudam, que influenciam o nosso modo de pensar. A amizade, sim, pode ser uma fonte de contentamento, né? Principalmente se elas nos levam a fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Certo? Quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, isso em várias situações, tá? Mas é claro, é mais importante o nosso próximo mais próximo. Então, se eu quero fazer alguma coisa e o outro não quer fazer, e, sei lá, não só não faz comigo, mas também funciona como uma âncora, né? Eu vejo isso muito no consultório das pessoas que querem, por exemplo, sair e fazer uma atividade física ou mudar a alimentação, e o outro não quer. Né? E aí não só não participa, como segura o outro. Não, vamos comer um negócio gostoso, vamos comer um churrasco. Não, vamos gastar. A pessoa quer economizar, o outro quer gastar, né? Não, vamos gastar, não tem problema. Não, sabe? Não pode. Tá? Então, as nossas amizades, elas podem ser fontes de contentamento, mas quando não forem fontes de contentamento, a gente precisa colocar o limite. Né? E o limite, muitas vezes, é só dizer assim, por que você está falando comigo assim? Pessoas muito críticas, muito negativas, né? Quando a gente convive com pessoas muito críticas, muito negativas, ou pessoas em depressão, né? Pessoas que vivem com melancolia, etc. e tal, a gente precisa meio que chacoalhar a pessoa e dizer assim, olha, você não vai falar comigo desse jeito. Você vai guardar as suas críticas para você, as suas reclamações para você, a sua tristeza. Se eu puder ajudar em alguma coisa, ótimo, mas se eu não puder ajudar, procure tratamento, procure resolver isso, né, dentro de você, da sua cabeça, do seu coração. E lembrando que as amizades ou o convívio que a gente tem, que não é presencial, que é virtual, ele não vai ser completo, tá? Não vai ser completo. Porque nós somos seres sociais e sociáveis. A gente precisa pegar, a gente precisa olhar, a gente precisa sentir a emoção da pessoa, né? Quando a gente não sente a experiência completa, ela não preenche. Né? E esse preencher a experiência completa, né, viver essa experiência completa, significa encontrar essas pessoas. Em que momento eu vou sentir a presença dessa pessoa, eu vou ter essa pessoa comigo? Ou a gente encontra as pessoas para ficar no celular? Não. Quem tem filhos, né? Tem que largar o celular, tem que largar muitos dos vícios para prestar atenção na sua família. Quem não tem filhos ainda, mais importante, se organizar para quando tiver os seus filhos, estar presente de corpo e alma. Então, muitas vezes a gente tem amizades que são tóxicas, tem relacionamentos que são tóxicos, e a gente precisa, de alguma forma, aliviar isso no nosso coração, né? Tirar os sentimentos que não nos pertencem, sabe? Isso é muito importante. Ontem, lá no retiro, a irmã Lucilene, né, que fez a pregação, ela falou sobre logoterapia. E ela é dessa ordem aqui das... Como é que é o nome da ordem? Sagrado Coração de Jesus. Então, ela falou muito sobre a gente não carregar o que não é nosso, né? Em todos os ambientes, sabe? Às vezes você entra numa loja e você vê que a pessoa está de mau humor. Aquilo não é seu, não te pertence, você não precisa estar ali. Então, dá meia volta,
sabe? E leva o seu bem-estar, leva a sua luz para outro lugar, tá? Eu vou propor para vocês agora essa escrita que vem desse livro aqui, ó. Depois eu posto a foto e deixo lá no grupo para vocês. É O Poder dos Ciclos Femininos. Essa moça tem um Instagram onde ela fala de tudo isso aqui e tal. O livro é bacana também, bem explicativo. Ela é uma moça que sofreu um acidente e perdeu um braço e teve problemas na coluna, passou muito tempo em fisioterapia e tudo mais. E nesse livro que eu terminei de ler ontem, ela está propondo um exercício que é o seguinte: você vai pegar uma folha de papel, em branco, né? E você vai escrever o nome das pessoas que te magoaram, te machucaram, de alguma forma, tá? Então, tem que ser uma folha, tá? Porque a gente vai rasgar essa folha, picar em pedacinho. Eu vou ler aqui e depois eu vou postar lá no grupo a foto dessa página aqui para vocês fazerem no seu tempo, com calma, tá? Nesse momento aqui, eu só quero que vocês entendam qual é a ideia. A ideia é que a gente tira de dentro e coloca para fora, né? Então, escreve, é uma catarse, né? Onde você vai escrever o nome das pessoas ou as situações, né? Onde você foi machucada, magoada de alguma forma, física, emocionalmente, ao longo da sua história, certo? Escreve tudo, né? Não precisa escrever a situação inteira, mas, de repente, escreve o nome de uma pessoa e o que ela fez que te magoou, tá? E se quiser escrever tudo também, escreve, deixa fluir, deixa vir, escreve mesmo, né? Expulsa todas essas emoções e esses sentimentos ruins e transfere para esse papel, certo? Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver um sentimento ruim, deixa que venha, porque ele vai sair à medida que você escreve isso tudo, tá? E depois? Depois que a gente coloca tudo isso para fora, todas essas situações, os nomes das pessoas que machucaram e tudo, a gente vai picar esse papel em pedacinhos, assim, com a intenção mesmo de isso não me pertence mais, eu não quero mais sentir isso, né? Tô picando isso aqui, eu não quero mais isso na minha vida, isso não me pertence mais, isso não vai mais me magoar, certo? Fazer isso com intenção mesmo, né? Intenção nesse gesto, porque significa que todas essas lembranças e situações não são maiores do que nós mesmas. Ao contrário, nós somos muito mais fortes e por isso a gente decide não viver mais à sombra dessas marcas, dessas mágoas, dessas tristezas, tá? Então, a ideia, né, de trazer o sentimento de contentamento com as experiências positivas que a gente tem e que vai prestar mais atenção, ao invés de prestar atenção naquelas coisas negativas que marcam e que a gente, porque o nosso cérebro tem esse potencial, né, de prestar atenção às coisas que a gente não gosta, prestar atenção às coisas que são ruins e tudo mais, numa tentativa de autopreservação, né? Essa é a ideia desse nosso cérebro de prestar atenção às coisas que estão erradas para tentar consertar, para tentar diminuir isso tudo. Só que ficar focando naquilo que não nos traz bem-estar ou que é tóxico na nossa vida, não vai fazer bem. Vai trazer a história tudo de novo, entendeu? Por isso que o nosso foco é no sentimento de contentamento. A semana passada a gente falou sobre praticar o sorriso de Duchenne algumas vezes por dia para trazer esse sentimento para o nosso corpo. Agora, quando a gente pensa nas histórias ruins, nas coisas que nos incomodam, que magoaram, no comportamento do outro que me machuca e tudo mais, esse sentimento volta, entendeu? E a gente não quer sentir isso, a gente quer sentir o contentamento das pequenas coisas e da água viva que nos envolve, nos protege, nos abençoa e nos mantém vivas, fortalecidas no nosso propósito, na nossa missão. Certo? Bom,
acho que era isso que eu tinha planejado para hoje. Deixa eu ver. Era essa a última. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, essa era o último slide que eu tinha preparado. E, então, o que eu vou fazer? Eu vou postar lá no grupo depois as coisas que eu estou falando aqui, né? E eu espero o feedback de vocês nesse sentido de fazerem o exercício e perceberem o efeito que isso tem na nossa vida, né? Na vida de cada uma de nós. Lembrando, estou sugerindo aqui que vocês assistam o episódio do Chosen, né? E entrem naquele clima, entrem nesse entendimento de que a verdadeira água da vida, ela está disponível para nós, para a gente beber essa água e entender onde é que está a real alegria de estar vivas, né? Onde é que está o nosso contentamento de verdade, aquele que não passa, aquele contentamento de fazer as coisas que a gente sabe que tem que fazer e que muitas vezes a gente não consegue, aquele contentamento de trazer para a nossa vida coisas que vão construindo, né, um tijolinho de cada vez. Como é que a gente constrói o nosso bem-estar? Como é que a gente constrói esse contentamento, esse sentimento de hoje eu estou terminando meu dia em estado de graça? O que é que faz com que a gente consiga isso? É a água viva, é saber do nosso valor, é saber da nossa importância. Eu vou até sugerir uma música aqui, que é uma música, assim, que, para mim, é muito emocionante. Todas as vezes que eu escuto essa música, eu sempre choro, me emociono, né? Que é uma música... Para que serve essa música, né? Essa música serve para lembrar a gente que o poder da cura, o poder do amor, o poder do bem-estar, o poder da água viva, ele vem quando a gente busca, ele vem quando a gente chama, ele vem quando a gente recebe, quando a gente aceita. Então, vou colocar um pedacinho da música aqui. Opa, propaganda não. Colocar um pedacinho da música aqui, para a gente curtir e terminar o nosso dia com a alegria e a emoção de experimentar um pouquinho desse sentimento, experimentar um pouquinho da água viva que nos é oferecida e que a gente tem a possibilidade de receber. Como Jesus passear na minha vida. Quem conhece, canta. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E a gente vai terminando esse encontro, pensando que essa cura é possível de todas as nossas dores da alma. Que a água da vida está disponível para todas nós. Esse é o meu desejo, hoje e sempre, que a gente possa beber essa água
e sermos saciadas eternamente. Que Deus nos abençoe e nos conduza na nossa missão, na nossa caminhada. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra. Obrigada a Beijo. você. Muito bom, obrigada. Beijo. 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 Obrigada. Beijo. Maravilhoso. Deus. Obrigada. Até. Senhor, onde eu